Irmãos, começar a aula, como foi avisado, depois das aulas que tivemos sobre presbíteros, nos últimos 4 domingos, hoje vamos começar a nos preparar para a eleição dos diáconos. Não tem tanto tempo assim que nós tivemos eleição para diáconos aqui na igreja. E evidentemente, como sou preguiçoso, eu não preparei novas aulas para dar aqui, né? Vou usar o material que eu já tinha utilizado da última vez. Até renovei alguns pontos, mas se você estava aqui, muito provavelmente vai ouvir algumas coisas repetidas. Mas, irmãos, espero que de toda forma isso seja importante para você relembrar algumas doutrinas importantes sobre esse assunto, até porque meu objetivo não é dar uma aula apenas para os diáconos ou para aqueles que se tornarão diáconos, mas para toda a igreja, visto que os princípios bíblicos e considerações práticas que serão trabalhadas nessas aulas são importantes para todos os membros da igreja. Então, que Deus nos abençoe nessa aula. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai querido, nós te agradecemos por esse dia do Senhor, mais uma vez, por podermos estar aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor. E em especial agora pedimos a Tua graça sobre esta aula, que Tu possas, ó Deus, nos edificar ao meditarmos sobre estes assuntos, em especial hoje relacionado ao cuidado com os necessitados, com o pobre, com o órfão e a viúva. Que o Senhor desperte o nosso coração, não só dos diáconos, mas de toda a igreja, para servirmos ao Senhor nessa área com fidelidade. É por isso, ó Deus, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Jerônimo, que é um dos importantes pais da igreja, aquele que traduziu toda a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, ele escreveu uma carta endereçada a um jovem presbítero chamado Nepotino. E nessa carta bem antiga, Jerônimo repreendeu a igreja dos seus dias, lá do século IV e V, dizendo o seguinte: muitos estão construindo suas igrejas hoje. As paredes e pilares são de mármore brilhante, os tetos brilham com ouro e os altares decorados com joias. No entanto, para a escolha dos ministros de Cristo, nenhuma atenção tem sido dada. E eu acho que não é difícil notarmos o mesmo problema nas igrejas hoje. Ainda que muitos não estejam construindo aí suas igrejas com pilares de mármore, muita atenção, muito esforço e recursos são destinados a estes assuntos de menor importância, enquanto o zelo bíblico pela escolha da liderança da igreja tem sido desprezado ou recebida pouca importância. E como vimos também em relação aos presbíteros, a escolha da liderança no Novo Testamento não é uma escolha feita de cima para baixo, de uma forma assim centralizada. Jesus escolheu os apóstolos, mas não foram os apóstolos que escolheram o restante da liderança. Os líderes foram escolhidos pela própria igreja, e cremos que assim que deve ser feito. Ainda que a liderança instituída, deva dirigir, instruir, a responsabilidade é de todos nós, toda a igreja. E é por isso que é importante todos compreenderem bem o papel e as funções e as qualidades necessárias da liderança. No nosso caso hoje começamos aqui com os diáconos da igreja. Em nossa igreja, como já expliquei outras vezes, cremos que a Bíblia institui 2 ofícios formais de liderança, que são os pastores, também chamados de presbíteros ou bispos, e os diáconos. É claro que existem outras funções de liderança na igreja, como alguém que vai liderar, a equipe do lanche, do som, das finanças, das compras. Mas segundo o 1 Timóteo capítulo 3, o texto que começamos a ler e estudamos nas aulas dos presbíteros, parece que existem formalmente apenas esses 2 ofícios, presbíteros e diáconos. E hoje vamos começar a falar sobre o papel muito importante dos diáconos na igreja. E qual é o serviço do diácono? É de ser o porteiro da igreja? É de todo domingo levar o lixo para fora? Abrir, fechar a igreja, depois de expulsar aqueles que não param de conversar aqui após o culto?
Eu creio que os diáconos podem sim servir nessas áreas, como fazem aqui na igreja, e em muitas outras. Como veremos melhor, a palavra diácono significa servo. E o diácono está aí para isso mesmo, para servir a igreja. No entanto, ainda que ele possa exercer diversas funções, a meu ver, as Escrituras ensinam que existe uma função primordial dos diáconos, que é o serviço de misericórdia, que é a assistência dos carentes e dos necessitados. E para mostrar isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em Atos, capítulo 6, um texto clássico aí da diaconia. Abram lá, Atos, capítulo 6. E enquanto abrem, quero explicar como serão abordadas as 3 aulas sobre este tema. Se Deus permitir, serão 3 aulas, né? Hoje, iremos focar nessa que acredito ser a função primordial da diaconia, que é o serviço de misericórdia dos necessitados. Eu quero provar para vocês, né, como já fiz outras vezes, que esse cuidado é sim a função mais importante, que deve ter mais atenção da parte dos diáconos. Além disso, irei apresentar aqui uma teologia bíblica sobre o exercício de misericórdia para com o pobre, para então conseguirmos lançar os fundamentos bíblicos para este assunto. Na segunda aula, a próxima aula, trataremos de uma forma mais prática sobre todas as outras funções dos diáconos na igreja. E na terceira aula, aprenderemos sobre as qualidades necessárias para o diaconato, conforme descritas lá em 1 Timóteo capítulo 3. Mas voltemos então a hoje nossas atenções para esse texto de Atos capítulo 6. E ainda antes de lermos o texto, vamos aqui nos lembrar do seu contexto. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou de fisicamente estar presente entre nós, mas ele não abandonou a sua igreja. Assim como ele prometeu, Jesus derramou o seu Espírito sobre a igreja. E esse derramamento do Espírito cumpre diversos objetivos. Um deles foi o de equipar o povo de Deus a servir uns aos outros, inclusive servir os mais carentes e necessitados. Lá em Atos, do capítulo 2, versículo 42, Lucas relata que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, eles vendiam e repartiam suas propriedades e bem à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, estavam todos muito alegres, vivendo contentes no Senhor, em amor uns pelos outros. No entanto, um dia essa alegria não estava completa, porque algumas pessoas da igreja estavam em necessidade. Olha aí o versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Não vou entrar aqui nos detalhes dessa questão, por exemplo, sobre o porquê de Lucas falar das viúvas dos helenistas ou dos gregos, em detrimento das viúvas dos hebreus. O importante agora é destacar que surgiu a necessidade de dar atenção maior ao cuidado dos necessitados, que no caso aqui eram as viúvas gregas. Vamos ver agora até o versículo 6, olha aí. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, apesar de ser um problema que envolvia apenas parte da congregação, os apóstolos reconheceram que, na realidade, aquele era um problema que envolvia toda a igreja. O problema é que os apóstolos estavam incapazes, eles mesmos, de resolverem essa situação, porque eles já tinham muitas responsabilidades com o ministério da palavra e oração. Dessa forma, o que eles fizeram? Convocaram toda a igreja para escolherem 7 homens para cuidar do serviço das mesas, que é uma referência aí ao cuidado das pessoas necessitadas. E perceba no texto que os apóstolos não definiram eles mesmos os 7 homens, mas eles envolveram toda a congregação nessa escolha. É por isso que não é o pastor, não é o conselho que escolhe os diáconos, mas toda a igreja.
E assim o texto diz que o parecer apostólico agradou a toda a comunidade, e eles elegeram 7 homens, e apresentaram aos apóstolos que, impondo as mãos, os ordenaram ao serviço das mesas. Mas será que podemos considerar que de fato esses 7 homens aí são os diáconos? Na sua versão, provavelmente, assim como na maioria das versões, vai ter um título aí nessa seção, né? A instituição dos diáconos. Esse título não é inspirado e não existe aí no texto uma referência explícita de que é isso que está acontecendo. E por isso existe muita discussão sobre se esses 7 são de fato os primeiros diáconos. Veja bem, a palavra diácono literalmente significa alguém que serve. Inclusive no final do versículo 2, quando fala de servir às mesas, olha aí, este verbo servir é o verbo diáconem. Ainda que apareça esse verbo, isso não significa que está tratando de um ofício necessariamente, até porque o próprio termo diácono é muitas vezes usado para se referir apenas às pessoas que estão servindo de forma geral. Muitas questões, então, podem ser consideradas nessa discussão, mas, em resumo, eu creio que, sim, o melhor é reconhecer que aí em Atos 6 é instituída uma função que depois a igreja irá oficialmente usar este termo, são os diáconos. E 3 considerações principais me levam a pensar dessa forma. A primeira é que o texto apresenta uma justificativa bem específica para essa nova posição, que é que os apóstolos não abandonem o ministério da palavra e da oração. E veja, essa é uma necessidade das igrejas como um todo. Ainda que não tenhamos apóstolos hoje, é razoável entendermos que aqui não se trata de uma função para uma época específica, mas uma função que se perpetuará nas igrejas, por causa dessa necessidade. Em segundo lugar, nós lemos que ocorreu aqui uma ordenação, com imposição de mãos, o que parece indicar um ofício, um serviço formal na igreja. Ou seja, não são apenas servos, não são apenas diáconos, como qualquer pessoa que está servindo na igreja, mas são oficialmente servos e diáconos, com uma responsabilidade recebida pela igreja e pela ordenação. Em terceiro lugar, quando Paulo fala das qualificações dos diáconos, lá em 1 Timóteo capítulo 3, é óbvio que Paulo estava assumindo a sua existência, a existência desse ofício. E onde que esse ofício surgiu? Creio ser razoável que surgiu exatamente aqui em Atos capítulo 6. Talvez outra questão a ser avaliada é a seguinte: será que de fato essa é a função principal dos diáconos? Considerando que são aqui os diáconos, essa é a função principal deles? A de servir as mesas? Até um dos livros que eu li sobre diaconia tem um capítulo cujo título é muito bom, dizendo assim: escolhendo o seu garçom. Vista essa característica dos diáconos de servirem as mesas. É claro que este serviço às mesas é apenas uma metonímia no que diz respeito ao cuidado dos necessitados da igreja. Mas será que essa é a função principal dos diáconos? Eu acredito que sim. No entanto, infelizmente, não é o que vemos em muitas igrejas, não é mesmo? Na próxima aula veremos que a função dos diáconos vai para além desse serviço aos necessitados. Contudo, creio que, segundo Atos capítulo 6, esse ministério de misericórdia é o que primariamente deve definir o serviço diaconal. Agora, por que o cuidado com os pobres e necessitados deve ser uma grande preocupação? Por que é tão importante que a igreja eleja diáconos? Para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma breve, vamos dizer assim, uma breve teologia da pobreza, entendendo a perspectiva bíblica sobre este assunto. E toda boa teologia bíblica tem que começar lá no Antigo Testamento, se nós quisermos entender o que é a pobreza e como Deus quer que lidemos com ela. Devemos começar lá no Antigo Testamento. Então, para os propósitos dessa aula, eu gostaria, como coloquei ali no quadro, destacar 3 categorias de pobres nesse sentido material. Existe uma pobreza espiritual, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu li um livro muito bom chamado do Cornelius Van Damme, chamado O Diácono, que apresenta essas categorias aí. Não acho que é a única categorização possível, mas é uma distinção muito útil para os propósitos dessa aula. A primeira categoria, eu coloquei até algumas referências ali, depois você pode conferir, é de uma pessoa que estamos chamando aqui de miserável. Em resumo, o miserável é aquele que não possui condições materiais básicas para sobreviver.
esse texto que eu coloquei de Êxodo 23:11, apresenta uma lei que ensinava que parte da produção agrícola deveria ser deixada para que os pobres encontrassem nos campos algo para comer. Ou seja, estamos tratando aqui de uma pessoa completamente pobre, um miserável, alguém que não tinha nada para comer. Uma segunda categoria que eu coloquei ali como pobre, não é necessariamente alguém que não possui essas condições mínimas de sobrevivência, mas alguém que tem condições muito simples, ou seja, é uma pessoa que, ainda que tenha o que comer, o que vestir, onde morar, ela não tem muito mais do que isso. Essa lei que eu citei de Levítico 14:21, ao falar de algumas ofertas, permitia que essas pessoas pobres oferecessem uma quantia menor do que as outras. Em terceiro lugar, encontramos os oprimidos, ou os injustiçados. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas fracas, sem influência na sociedade, que muitas vezes sofriam na mão dos juízes em Israel. Esse texto de Isaías, que eu coloquei aí, é um dos vários exemplos da Bíblia de exortações contra os líderes em Israel que oprimiam essas pessoas. No Antigo Testamento, quem geralmente se encaixava nessa categoria aí de oprimido eram os órfãos e as viúvas. Em uma sociedade muito agrícola, que dependia muito da força física, mulheres, crianças não tinham opções de trabalho, de subsistência, além de não terem, um marido ou um pai para os defender, para os proteger. Por isso o Antigo Testamento e o Novo Testamento também fala tanto dessas pessoas. E aí outra questão importante que devemos investigar é a seguinte: quem era responsável lá no Antigo Testamento por cuidar e proteger essas pessoas? Em primeiro lugar, a responsabilidade era da família. Tente pensar em uma viúva, pobre. Ela tinha duas opções iniciais. A primeira seria se casar novamente com um cunhado, cumprindo a lei do levirato, de forma que o cunhado não apenas iria cuidar da viúva, como suscitar a descendência do irmão falecido. Essa lei, nós percebemos na Bíblia, que não se restringia apenas ao cunhado, mas talvez ao núcleo familiar daquela pessoa, algum parente, como é o que acontece lá no livro de Ruth. Nós vemos essa ideia sendo expandida. E a segunda possibilidade de cuidado para essa viúva seria ela voltar para a casa dos seus pais, se eles estivessem vivos ainda. E o ponto que eu quero destacar é o seguinte: os familiares são, naturalmente, os primeiros responsáveis por cuidar dos pobres. Enquanto os laços de família forem fortes, órfãos, viúvas seriam bem cuidados. Agora, no caso de uma pessoa não ter o suporte da família, existiam leis para que a comunidade de Israel, como um todo, cuidasse dela. E precisamos aqui ter em mente que Israel era o povo escolhido de Deus, era, entre aspas, a igreja daqueles dias. Essas pessoas deveriam viver em comunhão com umas com as outras, amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Abra lá, se você puder, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Deuteronômio 15, 7. As leis do Antigo Testamento exigiam basicamente duas coisas. Primeiro, que a justiça fosse garantida ao pobre, para que não fossem oprimidos, como destaquei antes, e que a caridade deveria ser exercida para com essas pessoas. Olha aí o que diz a lei em Deuteronômio 15, versículo 7. Eu vou ler até o versículo 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra.
Então a ideia é, todas as necessidades da comunidade em Israel deveriam ser supridas. Haveriam pobres, mas todos deveriam ser cuidados. E diversas outras leis tratavam desses cuidados necessários. Por exemplo, uma lei, aquela lei que eu citei, que na colheita dos grãos, os feixes que caíssem fossem deixados para os pobres. Ou então, uma lei relacionada aos empréstimos. Era comum, por exemplo, ao pedir um empréstimo financeiro, que o pobre deixasse o seu manto como penhor de que iria pagar. Mas a lei diz que quem emprestou dinheiro deveria devolver o manto toda noite àquele pobre, para que ele não passasse frio. E as leis não tratavam apenas das necessidades físicas. Os pobres tinham que ser incluídos nas festividades, de forma que eles poderiam, além de se alimentar da comida ali das festas, participar na casa das pessoas, das festas, satisfazendo assim também uma necessidade que tinham de companhia, de comunhão com o restante do povo. E o Estado? O que dizer sobre o magistrado civil? Será que o Estado tinha obrigação para com os pobres? Para tratar desse assunto devemos tomar muito cuidado, né, e não colocar nossos problemas, nosso contexto político nas Escrituras. Isso que o governo civil em Israel era, em muitos sentidos, algo bem diferente do que temos hoje. E quando nós lemos o Antigo Testamento, percebemos que a responsabilidade em relação aos pobres era da família e era do povo de forma geral. A Bíblia até fala do rei como alguém que deve dar um bom exemplo, ajudando, julgando sem parcialidade as pessoas. Mas depois procure lá, em nenhum lugar da Bíblia encontramos um sistema central de distribuição de renda, de auxílio para os necessitados. Isso simplesmente não existe. Como eu expliquei, existem leis relacionadas aos pobres, mas não com um sistema central de organizar isso aí. O máximo que era exigido era uma oferta, né? Parte da oferta nas festas, que as pessoas tinham que contribuir ali com ofertas para que as festas religiosas fossem realizadas e os pobres pudessem então participar. Mas é basicamente isso. Inclusive é curioso que, apesar de existirem essas leis sobre o cuidado com os pobres, nós não percebemos na Bíblia, nem encontramos punições ou penalidades detalhadas para a desobediência dessas leis. O que eu acho que eu estou querendo dizer é o seguinte: enquanto assassinatos, agressões e furtos deveriam ser devidamente punidos pelas autoridades, isso não acontecia necessariamente em relação ao cuidado com os pobres. Porque isso indica, a meu ver, que não era papel do magistrado, né, dos reis, dos governantes, forçarem, pelo poder da espada, a caridade, a ajuda mútua. A lei de Deus ensinava, sim, esse cuidado, mas esse cuidado para com os pobres deveria ser voluntário. E um outro contraste que vemos, que podemos fazer com o nosso contexto, é que a lei em Israel, na sociedade em Israel, não favorecia os preguiçosos, não favorecia aquelas pessoas que não queriam trabalhar. Pense novamente naquela lei que exigia que fosse deixado que caísse da colheita para os órfãos e as viúvas colherem. Para comer, eles precisavam trabalhar. Claro que condições especiais poderiam ser dadas àqueles incapazes, que não conseguiriam trabalhar, mas ordinariamente, quem não trabalhava em Israel não iria comer. Pensa lá no exemplo de Ruth. Se ela ficasse em casa, apenas reclamando com Noemi, ambas iriam morrer de fome. Mas ao invés, ela decide ir aos campos e trabalhar, recolhendo as espigas, que eram ali deixadas para os pobres. Era assim que funcionava em Israel. Agora abra lá sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Se compararmos a legislação de Israel com a legislação de outras nações antigas daquele contexto, que viviam ao redor de Israel, nós vamos perceber uma grande diferença. Deuteronômio 4, 6. Gente, eu não estou querendo dizer que não havia qualquer tipo de consideração e simpatia para com os necessitados nas outras nações pagãs. Mas eu não duvido que apenas no Antigo Testamento encontramos essa proteção legal para os vulneráveis. Sendo assim, se os israelitas seguissem a lei de Deus,
Israel seria uma luz para as nações, como é dito aí nesse texto de Deuteronômio capítulo 4. Olha só, Deuteronômio 4, versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Todas essas ordenanças. Por quê? Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Sabemos, infelizmente, que a história de Israel mostra que os pobres foram constantemente negligenciados. Algo sobre o qual os profetas falaram muito. E algo também pelo qual o povo foi duramente castigado por Deus. Mas o propósito de Deus, com essas leis justas, com esse cuidado, é para que eles fossem um exemplo para todas as outras nações. E para aprofundar ainda mais no assunto, podemos perguntar, por que o povo deveria cuidar dos pobres? Em outras palavras, qual é a motivação por trás desse cuidado? Agora passe lá para Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio 24, versículo 18. Em Deuteronômio 24, após passar diversas leis sobre o cuidado com os necessitados, Deus disse assim no versículo 18: Lembrar-te-ás que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Aí ele continua com outras regras, e diz a mesma coisa no versículo 22, olha aí, 22. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, vocês eram miseráveis no Egito, estavam sendo duramente oprimidos, e mesmo sem merecerem, mesmo não possuindo nenhuma riqueza ou valor próprio, eu os livrei de lá. E por que eu fiz isso? Por amor, por graça e misericórdia. Eu os amei, portanto, agora vocês devem amar uns aos outros, assim como eu os amei. Ou seja, o amor para com os miseráveis, para com os pobres, para com os oprimidos, era um reflexo do amor de Deus para com o povo de Israel. Muito bem, agora como aplicar esses princípios do Antigo Testamento para a igreja hoje? Como coloquei no finalzinho ali, quais são as considerações práticas que podemos fazer dentro dessa teologia? Eu queria voltar em cada um destes pontos que nós destacamos para aprendermos sobre isso. Mais uma vez, claro que o contexto de Israel é muito diferente, muito distante do nosso. O povo de Deus hoje vive um contexto político, econômico muito distinto. Mas existem algumas importantes áreas de similaridade, de continuidade. Por isso eu gostaria de voltar em todos esses pontos que levantamos no Antigo Testamento, para entendermos os princípios bíblicos que aplicam hoje também para a igreja como um todo, e também que se aplicam ao trabalho dos diáconos. Em primeiro lugar, considerando ali aquela segunda parte que eu coloquei no quadro, precisamos identificar quem são os pobres entre nós. Existem aqueles que serão identificados como miseráveis, pessoas que estão passando por necessidades básicas, que precisam de um cuidado urgente. Existem também aqueles que serão chamados de pobres, pessoas que têm o que comer, têm o que vestir, mas não muito mais do que isso, e acabam passando por algumas dificuldades. E existem também os oprimidos. Essa é aquela pessoa que tem uma causa justa no tribunal, mas o rico usa a sua influência, os poderosos usam os seus recursos para ganhar a causa, deixando aquela pessoa sem condições de se defender, ainda que ela seja justa. Nós também devemos estar lá para ajudá-la. E além de identificar os pobres, precisamos identificar quem são os responsáveis. Isso é muito importante. Quem são os responsáveis por cuidar dessas pessoas? Em primeira instância, como vimos no Antigo Testamento, a responsabilidade é da família. Isso fica claro também no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo diz lá a Timóteo, quando ele escreve lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, sobre as viúvas, ele diz assim, 1 Timóteo 5, 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus.
Aí depois no versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nem a igreja, nem os diáconos são obrigados a ajudarem as pessoas com uma família que tem condições de ajudá-las. A igreja deve agir quando a família não puder ajudar, ou então quando a família for negligente. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a família dessa pessoa em necessidade for de ímpios. Mas de toda forma temos que entender o seguinte: se o seu parente, se o seu familiar está passando por dificuldades, você tem condições de ajudá-lo, não venha pedir ajuda para a igreja. A responsabilidade é sua. E se você negligenciar este cuidado, a igreja até pode ajudar o seu familiar, mas você vai ser exortado, vai ser disciplinado, porque como Paulo diz aqui, quem não cuida dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Além da família, falamos que toda a comunidade de Israel deveria estar se envolvida e se envolver no cuidado com os pobres. Enquanto a nação de Israel como um todo era o povo de Deus, hoje a igreja que é identificada como o povo de Deus. Então a igreja é a grande família e deve funcionar como família para aqueles que não a possuem. Portanto, é sim o nosso dever como igreja de cuidar dos nossos irmãos da fé. O que Paulo fala sobre a família, acho que se aplica à igreja também. Se existem irmãos aqui que estão sendo negligenciados, nós temos negado a fé. Nós somos piores que os descrentes. O amor e o cuidado com os necessitados é um dever nosso. Inclusive, se você vir pessoas na igreja que passam por dificuldades e que precisam de ajuda, faça você mesmo isso, ajude você se você tiver condições. Eu acho que você não precisa sempre levar para a igreja, levar para a diaconia. Infelizmente, a gente está muito acostumado com essa visão muito centralizadora, né? Muito institucional da caridade. A gente sempre pede para as autoridades ou para outras pessoas ajudarem. Ou então algumas pessoas podem pensar assim: olha, eu estou contribuindo com o meu dinheiro lá na igreja, exatamente para que essas pessoas pobres sejam cuidadas. E é verdade que a igreja tem que fazer isso, mas não acho que devemos sempre colocar a responsabilidade sobre a instituição da igreja, ao invés de fazermos isso de forma mais orgânica. É claro que em situações em que a ajuda terá que ser mais sistemática, os diáconos podem e devem participar. Mas se for o caso de uma ajuda pontual, que surgiu e está dentro da sua capacidade, eu acho que Deus não quer que você peça ao diácono ajuda, nem à igreja. Deus quer que você mesmo, ali, ajude o seu irmão. Hoje não teremos tempo para falar sobre o cuidado com aqueles que estão fora da igreja. No Antigo Testamento existiam aquelas leis que diziam respeito aos estrangeiros, mas em especial essas leis até diziam respeito aos estrangeiros que viviam em Israel. Não estou querendo dizer que não devemos ajudar as pessoas de fora da igreja. Pelo contrário, nós devemos também amá-los e devemos ajudá-los. Vou falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Mas existe uma diferença no trato com os nossos irmãos da fé, inclusive no trabalho dos diáconos. É como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fazei o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. E como nós vimos também, não precisa ser apenas uma ajuda com as necessidades básicas, ajudando a comprar comida para uma pessoa, pagando a conta de luz. Lembra lá o que o texto de Atos diz sobre a igreja? Abra lá, em Atos capítulo 2, versículo 42. Eu citei esse texto antes, vamos ler lá. E se você puder, mantenha a Bíblia aberta que voltaremos nesse texto daqui a pouco. Atos capítulo 2, versículo 42. Olha como a igreja vivia naquele período. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, veja, por um lado,
O texto termina falando sobre ajudar alguém que tinha necessidade. E como vimos em relação às viúvas, lá em Atos capítulo 6, era comum que essas pessoas, não tivessem nenhum alimento para passar o dia. Elas precisavam ser cuidadas. Em certa medida, essa realidade de não ter nenhum alimento, eu acho que é uma realidade muito distante da nossa, visto que hoje, graças a Deus, os alimentos básicos são muito mais acessíveis, pelo menos numa cidade grande como a nossa. Pode acontecer de uma pessoa ficar sem dinheiro para comprar comida aí do dia seguinte, mas isso não era tão comum como era antigamente, né? As pessoas aí nas ruas, por mais miseráveis que seja a situação delas, é muito comum, né? É muito fácil elas terem acesso à comida. Mas aquele contexto era diferente. E por isso a igreja nos dias de Atos, compartilhava, geralmente para atender a necessidade básica daquelas pessoas. Mas por outro lado, olha aí o texto no versículo 44, quando diz que eles tinham tudo em comum, Isso aqui não tem nada a ver com o comunismo, que algumas pessoas às vezes querem colocar na Bíblia, né? Porque o comunismo depende de um controle central para dividir os recursos. Claramente essas ajudas aqui aconteciam de forma orgânica, de forma voluntária. E essa parte me faz pensar também que além de atender às necessidades básicas dos mais pobres, nós podemos e devemos compartilhar o excesso de bens que muitos de nós temos. Creio que todos, ou a maioria pelo menos, temos mais comida do que precisamos para comer, mais roupa do que precisamos para vestir. Nós temos mais do que apenas uma casa para dormir, nós temos mais do que isso. Às vezes tem um irmão na igreja que não tem nenhuma necessidade, ele está com as contas pagas, todas em dia, mas ele não tem muito mais do que isso. E eu acho que em casos assim, nós podemos nos unir como igreja, entre irmãos, para ajudar essa pessoa às vezes a comprar um carro melhor, comprar uma geladeira, um sofá mais confortável, ou até se oferecendo para pagar ali mais no rateio de pizza, quando todo mundo pediu uma pizza, você se oferece para pagar mais. Ou então, sei lá, se surgir a necessidade dessa pessoa fazer uma reforma na casa, de consertar o seu carro, nós podemos ajudar essas pessoas para aliviar as contas dessa pessoa que vive bem apertada. Como eu disse, não são necessidades básicas, mas são coisas que iriam ajudar muito. Você não precisa de comprar um carro, mas sabendo que o seu irmão, precisa consertar o carro dele e que está apertado, você pode se oferecer para ajudar a pagar por aquele contexto. Eu sinceramente acho que precisamos aprender mais isso, a termos uma vida mais em comunidade, com tudo em comum, dividindo melhor os bens que nós temos com aqueles que possuem menos do que nós. E claro, 1 milhão de argumentos aparecem na minha mente, talvez na sua mente, dizendo assim, mas essa pessoa não sabe lidar tão bem com as finanças dela, por isso que ela está tão apertada para pagar o conserto do carro. Se eu ajudar essa pessoa assim, ela pode ficar mal acostumada. Não, ela precisa aprender a seguir com as suas próprias pernas, pagar as suas próprias contas, isso é muito importante. A gente sempre pensa nessas coisas. Mas veja, pense numa coisa. Quem de nós aqui acha ruim, acha que é indevido receber uma ajuda, receber um presente do pai, da avó, um dinheiro ali, essa da sua avó, do seu tio? Quem acha que isso é ruim? Nós devemos ser essa família que ajudamos uns aos outros. Se um irmão nosso estiver preguiçoso no trabalho dele, vivendo às custas dos seus irmãos da igreja, ele tem que ser exortado, ele tem que, se necessário, permanecer no pecado, ser disciplinado. Se ele estiver bagunçado com as suas finanças, os diáconos têm que ajudá-lo a organizar as coisas. Mas veja, nada disso serve como desculpa para nós não ajudarmos essa pessoa. Nós devemos viver como uma grande família. Ao meu ver, podemos ajudar o irmão da igreja como se estivéssemos ajudando o nosso próprio filho. E assim fica evidente que essa ajuda vai muito além das questões financeiras. Nós devemos viver em comunhão, servir de família para aqueles que não têm família, ou então para aqueles cuja família está muito distante. E como fazemos isso? Chamando para as nossas casas, aproximando delas, servindo, tendo comunhão. A igreja tem que servir como pai para os órfãos, como filhos para aqueles que não têm filhos, como irmãos
em uma grande família. Portanto, meu irmão, se prepare para ajudar as pessoas. Separe recursos para isso, coloque lá no seu orçamento. E cuide dos irmãos da sua igreja como você cuidaria dos seus familiares. Receba-os em sua casa, né, sacrificando não só o seu dinheiro, sacrificando o seu tempo, sacrificando o seu conforto. Mas e o Estado, né? Como que o governo e o magistrado civil entram nessa equação? Eu não quero entrar nos detalhes desse assunto, porque é um assunto que eu sei que é bem complexo e bem controverso. Mas, em resumo, eu creio que os princípios bíblicos apontam para uma descentralização da caridade, que é exatamente o contrário do Estado tomando para si essa responsabilidade. Infelizmente, vivemos em um contexto que o Estado já tomou para si a responsabilidade de cuidar das pessoas. E é claro, irmãos, que nós, quando possível, podemos nos aproveitar das diversas ajudas que o Estado oferece aí, né? Não estou querendo dizer que é errado, pecado, aceitar auxílio, né? Auxílio emergencial na época da pandemia. Não estou dizendo que isso é errado você receber esse auxílio. Mas o que eu estou querendo dizer é que não devemos descansar no Estado. Porque a caridade, por princípio bíblico, ela tem que ser voluntária. Veja, até quando a igreja está ajudando alguém como uma instituição, a igreja não faz isso obrigando os membros a pagarem impostos, como o Estado faz, obrigando as pessoas. Por quê? Porque todas as ofertas que são aqui da igreja são voluntárias. Ninguém, se deixar de pagar o dízimo e as suas ofertas, vai ficar com o nome sujo lá no SPC, vai ser preso, alguma coisa assim ruim vai acontecer. Elas são voluntárias. É assim na igreja. Eu acho que deveria ser assim também em contextos maiores, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: nós não devemos esperar do Estado essa caridade, esse cuidado. Nós que devemos fazer. E onde que os diáconos entram nessa história? Eu acho que não existiam diáconos lá no Antigo Testamento. Alguns até fazem relação com os levitas, mas eu não sei se é uma relação adequada, tendo em vista as grandes diferenças entre diáconos e levitas. A ênfase no Antigo Testamento era o cuidado através da família e da sociedade como um todo. Porém, como lemos em Atos capítulo 6, o diaconato foi instituído por causa de uma necessidade da igreja. Era necessário que algumas pessoas ficassem responsáveis por organizar e administrar o cuidado dos necessitados, inclusive aliviando os apóstolos dessa função, para que pudessem se dedicar ao ministério da oração e palavra. Então, em resumo, eu acredito, irmãos, que um diaconato forte na igreja será uma grande bênção, não apenas por demonstrarmos aqui o amor de Cristo, mas também permitir no nosso contexto que presbíteros, que pastores, tenham mais tempo para se dedicar ao cuidado e à supervisão espiritual da igreja, bem como para prepararem suas pregações e orarem. Além disso, uma igreja com a diaconia forte, em que os irmãos vivem em comunidade, dividindo os seus bens com aqueles que possuem necessidades, será uma igreja que brilha o amor de Cristo para os outros povos, para as outras pessoas. Lembra que lá no Antigo Testamento vimos que Israel deveria servir como um exemplo para as nações? O mesmo acontece com a igreja hoje no Novo Testamento. Se você deixou aberto aí, naquele texto de Atos capítulo 2, olha a sequência do texto que fala sobre a igreja, né, dividindo os seus bens. Na sequência diz assim, Atos 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, se nós perseverarmos na doutrina, na comunhão e no amor um pelo outro, Deus irá nos abençoar também. E iremos contar com a simpatia de todo o povo. Percebam também que a igreja não pode ser resumida nesse ponto de caridade, né? O texto fala aí de várias outras coisas. E levantando a mesma pergunta que fizemos antes, quando estávamos aqui falando sobre o Antigo Testamento. Por que devemos cuidar dos necessitados? Por quê? Não, irmãos, porque o cristianismo se resume ou se reduz a isso. Infelizmente, muitas pessoas pensam ou agem assim, como se a missão da igreja fosse cuidar dos pobres e dos oprimidos.
É como se ajudar um morador de rua fosse o mesmo que pregar o Evangelho. E não é. O cristianismo, sendo bem óbvio, é sobre Cristo, é sobre a sua obra. O Evangelho é uma proclamação da obra de Cristo, daquilo que Ele fez e continua fazendo, salvando pecadores. Mas ainda assim, nós precisamos reconhecer que o auxílio aos necessitados é parte fundamental da religião cristã. Tanto que Tiago começa definindo a religião pura e sem mácula como? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a religião pura e sem mácula, como Tiago diz. E por que essa é a religião cristã? Por um motivo análogo ao que vimos no Antigo Testamento. Lembra lá que vimos quando Deus disse o seguinte: olha, lembrar-te-ás que foste escravos no Egito, que vocês foram escravos no Egito, e de que o Senhor os tirou dali. Pelo que te ordeno que faça isso, ou pelo que te ordeno que cuide das pessoas pobres e necessitadas no meio de vocês. Assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, hoje nós podemos reconhecer e proclamar que Cristo nos libertou da escravidão e da opressão do pecado. E se você realmente compreende o que Jesus fez, acredita que isso se aplica à sua vida, então é natural que você tenha um coração mais generoso, aberto, para entregar o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida, para servir ao Senhor e o seu próximo. E o que Cristo fez por nós? O que é o Evangelho? Eu gosto muito da forma como Paulo resume o Evangelho, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, quando ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Esse é o Evangelho. Nós éramos miseráveis, pobres, sem nenhum valor, sem nenhum mérito próprio. E então Jesus se fez pobre para se identificar conosco, pois só assim Ele poderia ser o nosso representante. E como nosso representante, Ele pagou a dívida que tínhamos para com Deus. Ele sofreu o castigo e o inferno em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Mas não apenas isso. Paulo diz que Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. E ninguém é rico simplesmente porque teve a sua dívida paga. Se você tem uma grande dívida e alguém vai lá e paga, ótimo, excelente. Mas você não é rico, Pelo contrário, você está duro. Sua conta dá um zero, ainda que não tenha mais dívidas. Mas a Bíblia diz que Cristo nos fez ricos. E Ele fez isso cumprindo a lei em nosso lugar, sendo justo em nosso favor. Pela sua justiça, fomos justificados. Deus nos dá a vida eterna, tesouros, e a herança eterna, não apenas porque Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas porque Ele conquistou para nós a vida eterna, através da sua obediência. Em resumo, isso é o Evangelho, irmãos. Muitas vezes não ficamos entusiasmados com o Evangelho, com servir a Deus, porque não compreendemos muito bem. Se você não compreender quão grande foi o amor e a graça de Deus, você não terá um coração generoso. Mas se você compreender o que Cristo fez por nós, você vai amar o seu irmão, vai amar o seu próximo. Jesus entregou sua vida, e Ele fez tudo isso pelo menor no reino dos céus. Até aquele irmãozinho que talvez você não goste tanto, que já te fez mal, já pisou na bola. Cristo derramou o seu sangue, entregou a sua vida por ele. Então o que você não faria também? Nada que fizermos pelos nossos irmãos, em comparação com o Evangelho, pode ser considerado demasiadamente grande, demais, considerando o que Cristo fez por nós. Amém? Então, irmãos, como disse no início, essa é a primeira aula dos diáconos, que eu quis aqui mais fazer uma teologia que sustenta essa que é a função que acredito ser primordial do serviço diaconal no cuidado com os necessitados. Tem aplicações para a igreja como um todo, Aí na segunda e terceira aula teremos, acho que aulas mais específicas sobre as funções e as qualificações de diáconos, nos preparando para a eleição. Temos aí alguns minutinhos para perguntas e dúvidas sobre o que foi falado aí. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre as aulas? Sempre tem que ter alguém para começar aí, para os outros não ficarem sem graça. Alguém? João Marcos. Na sua opinião, por que
era muito comum antigamente as igrejas sempre terem ou um hospital, ou uma escola, ou um abrigo associado ao nome da igreja. Parecia que começava uma igreja e automaticamente tinha que começar alguma obra social na comunidade ali. Eu não sei se, eu diria que só antigamente isso era muito comum, né? Hoje tem muitas igrejas aí com escolas, com instituições assim. É claro que talvez hoje seja menos, porque, como eu disse aqui, acho que o Estado cada vez mais tem assumido essa função. Quando a gente examina a história de muitas igrejas, a gente percebe que a própria igreja como instituição criou essas organizações. Mas isso não é sempre. Tem muitos casos que eu acho que são melhores, que acontecem de forma diferente. Por exemplo, tem igrejas que a igreja funciona como uma igreja, mas que tem irmãos daquela igreja que construíram orfanatos, que construíram escolas. Você vê nos Estados Unidos aquelas escolas mais famosas cristãs não foram fundadas por igrejas, foram fundadas por cristãos, de forma particular, né, entendendo esse chamado cristão para ajudar as pessoas. Eu, particularmente, tenho esse entendimento de que, é claro que isso é muito controverso, né, irmãos? Assim, a nossa igreja mesmo, a Igreja Presbiteriana no Brasil, tem escola, né, tem um tanto de coisa. Mas eu, particularmente, não gosto tanto dessa ideia. Acho que quando a igreja começa a focar gastar muito do seu esforço como uma instituição nessas outras áreas, ela acaba perdendo o foco. Mas, por outro lado, o que eu acho muito bom é quando cristãos veem essa necessidade e criam, então, orfanatos, escolas, né? Aqui na igreja, por exemplo, o Pedro lá, com seu irmão, começou uma escola cristã. É ótimo. A igreja pode ajudar, pode apoiar, pode incentivar, pode até disponibilizar o espaço, né, se preciso. Mas seria muito ruim para nós, como conselho na igreja, além das demandas que nós temos, ter que ficar lá discutindo sobre como que vai ser a escola, qual que vai ser o jeito lá, ensino e tudo mais. Então, eu acho que na prática não é muito bom. Não estou querendo condenar com seus pecados, mas não me parece o melhor quando a igreja se envolve institucionalmente com isso. Eu acho que a minha defesa é que a igreja como um organismo, né? Os cristãos devem sim se juntar e aí criar orfanatos, ou na sua casa mesmo ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a melhor maneira. Agora, por que acontecia no passado mais e não acontece hoje? Eu acho que a resposta tem muito a ver com a centralização do Estado, né? O Estado assumiu para si essa função. A Santa Casa aqui, né, aqueles hospitais ali, eram todos da igreja no passado. O Estado depois pegou para si. Mas isso não começou com o Estado, começou com a igreja. Com igrejas, né? Não necessariamente cristãs, evangélicas, mas com igrejas. Eu acho que faz mais sentido isso. Melhor a igreja, eu acho, do que o Estado. Aí. Mas isso é outro assunto. Alguém mais? Alguma pergunta? Que não seja assim tão polêmica? Oi, Albert. Nem é tão polêmica assim, não. Se a do João não é polêmica, eu vou tentar fazer uma polêmica agora, né? Sobre a responsabilidade do Estado. Eu acho que nossa ideia de o Estado ajudar é porque nós temos hoje, talvez ainda mais, um Estado corrupto e não cristão. Mas, em si, pensando no modelo que Deus desenhou que o Estado deveria ser, isso ainda ajuda a partir do Estado, pelo menos a mediação dela ainda seria ruim, porque algumas linhas teológicas defendem essa ideia de um Estado cristão. Uhum. Olha, irmãos, não estou querendo ser dogmático quanto a esse assunto, não. Esse assunto, até porque esse é um assunto bem periférico à nossa aula aqui, né? Mas veja bem, para mim, uma coisa muito importante de todos entenderem é o seguinte, que o Estado em si, ele não tem condições de ajudar ninguém, porque o Estado não tem dinheiro. O Estado, o que o Estado faz? Ele obriga você a dar o dinheiro para ele, e aí usa esse dinheiro para pagar, aí 90% desse dinheiro fica lá para os funcionários do Estado e sobra um pouco para as outras coisas. Geralmente é assim. Então, se o Estado fala assim, agora nós vamos cuidar dos pobres, aí todo cidadão de Belo Horizonte tem que dar R$10 para isso. Aí desses R$10, pelo menos uns R$5 vai ser usado ali naquela burocracia toda, para contratar gente e tudo mais, e aí R$5 vai sobrar para os pobres. Então, só num sentido pragmático, para mim, já não faz sentido o Estado cuidar dos pobres, entendeu? Porque não funciona, não é assim, não é bom que seja assim. Outra coisa, é muito difícil, né? O Estado está muito distante das pessoas. Para nós, eu acho que o nosso dever é ajudar o próximo,
Porque com o próximo a gente consegue avaliar a situação de cada um. A gente não vai correr o risco de quebrar aquilo que o Antigo Testamento prescrevia, que era ajudar pessoas e ficar sustentando pessoas que não querem trabalhar. Como claramente é o caso aí que acontece no Brasil. Não estou falando que é de todas as pessoas, né, que todo mundo que recebe ajuda não trabalha. Mas tem gente que não quer trabalhar e vive à custa de outras pessoas. E, biblicamente, eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que coloca, como eu disse aqui, nem no Antigo Testamento nem no Novo, essa responsabilidade sobre o Estado. Para mim, a Bíblia é muito clara em definir o papel do Estado na aplicação da espada, da justiça, né, da proteção. O cuidado, a caridade, ela, por definição, tem que ser voluntária. Então, o Estado, veja bem, vamos supor que o João aqui está precisando de ajuda, né? Está lá, desempregado, precisa de dinheiro, né? Aí eu viro e falo assim, ó, João, você tem que dar aqui R$1.000 para ajudar o João, que está precisando, e se você não fizer isso, eu vou te excluir da igreja, nós vamos aqui excluir você da igreja. Veja? Ou então fazer assim, ó, se você não fizer isso, nós vamos te prender, porque você não está pagando os seus impostos, e quem não paga imposto é preso. Aí ele fala assim, então tá bom, toma aqui R$1.000, eu pego aquele R$1.000 e dou para o João. Eu estou fazendo caridade? O John está fazendo caridade? Não está. Quando a pessoa é obrigada a fazer uma coisa, isso não é amor, isso não é caridade. Então, por isso que eu entendo que a forma como acontece no Estado hoje não é cristã. Agora, se tem como criar um Estado cristão de outra maneira, organizando, né, através de ofertas voluntárias ou ajuda às pessoas, aí beleza. Mas eu só não acho que precisa ser um Estado. Por exemplo, podem criar ONGs aí, instituições que você dá o dinheiro para elas ajudarem. Aí você acompanha lá, ó, essa ONG aqui que ajuda órfãos. Eu estou dando dinheiro para eles, eu estou acompanhando lá, tem um outro órfão que eu oro por ele e tal. Isso para mim faz muito mais sentido do que dar dinheiro para o governo ajudar os outros. Em resumo, esse é o meu manifesto libertário aqui, né? Mas fiquem à vontade, viu, irmãos, para discordar. Isso aqui não é dogma da igreja presbiteriana, nem dos presbíteros, nem sei se o pessoal concorda comigo. Nem é o assunto central da nossa aula aqui, é apenas um assunto periférico. Fico empolgado de falar essas coisas, mas não precisam me levar tão a sério, não. Mas, em resumo, estão aí os argumentos, porque eu acho que não é bom que um Estado assuma para si a função de cuidar dos pobres. Essa não é a função do Estado, é a função da igreja para com os seus e dos cristãos, dos indivíduos para com o próximo. Está respondido? Mais ou menos? Então, beleza. O André. Você comentou que a instituição dos diáconos veio de uma necessidade, né, da igreja. É muito forçar a barra dizer que essa necessidade seria pela nova aliança, você está desassociando a igreja de uma nação, então a gente vai ter várias famílias quebradas que não vão poder cumprir esse papel, e por isso precisa de uma organização maior? Talvez, acho que faz sentido o que você está considerando por causa do seguinte. Naquele contexto ali de Atos, fala das viúvas dos helenistas, né, as viúvas dos gregos. E por que eu acho que o problema era com as viúvas dos gregos? Porque as viúvas dos hebreus, como a maioria do povo era hebreu, né, era judeu, então eles já tinham essa organização entre eles para cuidar delas. As viúvas dos hebreus, elas já estavam desamparadas, porque muitas vezes elas perderam todo o contato com família, né, com aquela tradição pagã que tinham antes. Então elas não tinham quem cuidasse delas. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que a necessidade surgiu talvez por causa dessa mudança mesmo, porque agora não é só para o povo de Israel específico, né? Parece que no povo de Israel estava bem organizado ali entre as viúvas dos hebreus. O problema era com as outras nações. Então, como o evangelho se expandiu para outras nações, aí ficou mais difícil de controlar isso apenas entre as famílias, como era no Antigo Testamento. Aí surgiu a necessidade, como nós vimos lá, não estamos dando conta. A gente precisa de organizar aqui um pessoal para ajudar todas as viúvas aqui da igreja, que agora não tem essa distinção mais entre hebreus e gregos, né? Então, acho que sim. Em alguma medida, sim. Faz sentido essa transição aí. Beleza? Mais alguém, irmãos? O Marcos. O cara é contador, tesoureiro da igreja. Vamos ver o que vai falar. Pastor, você falou das ajudas, daquilo que é essencial, né? Que é o alimento ali,
o vestimento, né, aquilo que é básico para viver. Mas você também falou de ajudas, de coisas que não são tão essenciais, mas que poderiam melhorar muito a vida da pessoa. É um ponto assim que parece óbvio, mas ao mesmo tempo é muito subjetivo, né? Porque o que melhoraria muito a minha vida, às vezes para outro é supérfluo. Então, como fazer essa avaliação aí no momento de de um socorro, de uma obra de misericórdia aí na vida de irmãos? É muito subjetivo mesmo, assim. Eu acho que não tem como estabelecer critérios tão objetivos para definir isso, e não, como você mesmo disse, né? Isso vai variar muito de caso para caso, pessoa para pessoa. O ponto que eu queria mostrar é o seguinte: às vezes vai ter uma pessoa que claramente a vida dela iria melhorar muito se ela tivesse, sei lá, um carro, por exemplo. Ela não precisa de um carro, ela está conseguindo aí de ônibus, com os meninos e tudo mais, mas vamos supor que a vida dela fosse melhorar muito com um carro, entende? Não é uma necessidade básica, mas a igreja pensa assim: não, isso aqui vai ajudar essa pessoa demais, então a gente faz uma vaquinha aqui e compra um carro para ela, entendeu? Não estou pensando em caso de ninguém aqui, não estou querendo sugerir nada, não, foi uma coisa que eu pensei na minha mente aqui agora, mas é um exemplo prático do que pode acontecer. Pode ser uma coisa mais simples também. Por exemplo, você sabe de uma pessoa que você vai na casa dela, você sabe que é uma pessoa que está lutando ali para pagar as contas, que não tem necessidade, mas que está com dificuldade. Aí você vê lá que, sei lá, tem 3 meses que está querendo trocar as lâmpadas queimaram e não está conseguindo trocar lá, não sobrou dinheiro para isso. Aí você vê aquilo e fala assim: pô, com R$100 aqui eu ajudo essa pessoa, troco as lâmpadas para ela, aí você ajuda, entendeu? Vai ser muito subjetivo, você vai ver ali. Ela, às vezes, não está precisando daquela lâmpada, mas seria bom para ela. Aí você vai lá e ajuda. Faz sentido? Então, acho que isso é subjetivo mesmo. E essas ajudas, elas carecem de uma vida em comunidade, igual eles viviam lá. Eles sabiam o que as pessoas precisavam e compartilhavam dessa maneira. E assim, eu acho que todos nós temos que administrar muito bem os nossos recursos, pensando não só no cuidado da nossa família, né, e no dinheiro que a gente vai dar para a igreja, mas pensando assim: se eu tenho mais, eu posso dar mais. Não só na igreja, mas em todas as situações. Eu vou, vai ter um almoço aqui da igreja. Tem gente que é mais apertada e às vezes é difícil de trazer 2 quilos de carne. Eu tenho condições de trazer carne toda vez. Tem condições de trazer uma salada melhor, enfim. Às vezes você faz uma coisa melhor porque você tem condições. E nisso você ajuda aqueles que têm menos e trazem uma coisa mais simples. E tudo bem, né? Não é uma competição aqui, né? Obviamente. Só estou falando que são coisas que a gente pode pensar. Quanto mais eu tenho, mais eu posso servir aos meus irmãos. Tranquilo? Não deu o nosso tempo aí, irmãos. Eu sempre, quando respondo essas perguntas aqui, eu fico na dúvida se conseguir responder exatamente o que a pessoa perguntou e de forma satisfatória. Mas se não for, depois vocês podem me perguntar aí, não tem problema não. Vamos encerrar com mais uma oração? Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia do Senhor, mais uma vez, por essa aula. Pedimos a tua graça sobre a tua igreja, Pai, que está se preparando para eleger presbíteros e oficiais e diáconos. Pai Santo, que o Senhor não nos deixe cair no erro que Jerônimo destacou lá há tanto tempo atrás, de igrejas que estavam se preocupando com tantas coisas, mas não se envolvendo e se preocupando com a escolha de líderes capazes, mas que possamos orar por isso, nos esforçar, refletir, e assim nos prepararmos como igreja para elegermos aqui homens que estão renovando os seus mandatos, ou que talvez sejam indicados para começar o mandato de diácono e presbítero, e que assim possam servir com fidelidade ao Senhor para o crescimento da tua igreja. Eu peço também, ó Deus, que o Senhor aplique essa teologia que aprendemos aqui, da pobreza, aos nossos corações, animando-nos, ó Deus, com a certeza de que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Que possamos assim, então, viver à luz desse Evangelho. Possamos dispor de tudo o que temos para servir ao Senhor Jesus e servi-lo, ó Deus, através dos seus irmãos, daqueles que fazem parte da sua igreja, do seu corpo, Pai, em especial, que o Senhor nos deixe amor, esse sentimento compassivo de uns pelos outros, que possamos aqui viver uma comunidade, assim como o teu povo vivia lá no tempo de Atos, com tudo em comum. Que seja assim também essa descrição da nossa igreja, Deus, para a glória do Senhor,
Em nome de Jesus. Amém.